Ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais que viajam na velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo, transportando exclusivamente energia. Ademais, apresentam-se na forma de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, em ordem crescente de frequência e energia. As ondas eletromagnéticas foram previstas e teorizadas pelo físico e matemático escocês James Clerk Maxwell, que unificou as equações da eletricidade e do magnetismo já existentes, equações de Faraday, Ampère e Gauss, em equações de onda. Elementos de uma onda e relação entre frequência. Vale, ponto mais baixo da onda. Crista, ponto mais alto da onda. Comprimento de onda. É a distância entre dois pontos consecutivos onde a perturbação se repete. Frequência. É o número de perturbações por unidade de tempo. Período. Intervalo de tempo entre um comprimento de perturbações iguais. E velocidade é a relação do comprimento de onda com período. Energia e cor associada à onda. As cores mais quentes, amarelo ou vermelho, têm menor comprimento de onda, e as mais frias, verde ou violeta, menor comprimento. Lembrando-se de que a luz é energia radiante. Quanto menor o comprimento da onda, maior será a frequência e maior será a quantidade de energia. A forma mais simples das ondas eletromagnéticas corresponde ao espectro eletromagnético que o nosso olho consegue enxergar. A luz é produzida por corpos que estão em alta temperatura, como o filamento de uma lâmpada, e pela reorganização dos elétrons em átomos e moléculas. As ondas, então, é uma perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia sem haver o transporte de matéria. E existem dois tipos de onda, que são as mecânicas e as eletromagnéticas. As mecânicas seria do tipo sólido, líquido ou gasoso. E as eletromagnéticas são aquelas que se propagam no vácuo. Elas constituem um conjunto de dois campos, um elétrico e o outro magnético. Essas ondas também se propagam no meio material. Exemplo, a luz, a onda sonora. A mecânica não se propaga no vácuo, porque no vácuo tem a ausência de ar, né? Obviamente. Agora falaremos sobre o fenômeno da decomposição da luz. Esse fenômeno ocorre quando a luz é separada em suas diferentes cores, quando ela é refratada através de um meio transparente, como por exemplo o do arco-íris no prisma. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez em 1672 pelo físico inglês Isaac Newton. Ele estudou e elaborou teorias sobre o mecanismo de decomposição da luz, e apesar de sua interpretação corpuscular da luz, ele conseguiu explicar que a luz branca, na verdade, era composta por todas as demais cores. E explicando o exemplo dado anteriormente, do arco-íris no prisma, temos que quando a luz policromática, a luz branca, ela passa pelo prisma, podemos perceber que vai haver uma dispersão dessa luz branca. E a gente sempre deve nos lembrar que a luz branca ela é uma junção de todas as demais cores do espectro visível, sendo uma junção de todas as radiações, da radiação do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Depois de entrar e sair do prisma, essa luz branca vai sofrer uma dispersão e ser espalhada pelas 7 cores que a compõem. Então, como mostrado na imagem, nós temos a luz policromática, a luz branca, atravessando o prisma, e saindo dele nós temos a dispersão.
E podemos observar que a cor vermelha, ela sempre aparece na parte superior às outras cores. E as outras cores vão decaindo até chegar ao violeta. E por que isso acontece? O fenômeno que causa isso é a refração, que nada mais é do que uma mudança de direção de uma onda causada por uma mudança na velocidade da luz. Então, nós temos uma refração da luz ao entrar no prisma e uma segunda refração ao sair do prisma. Nós temos que o índice de refração definido como C sobre Vm, sendo C a velocidade da luz no vácuo e Vm a velocidade da luz no meio em questão. E essa velocidade da luz no meio em questão, ela pode ser reescrita como o produto do comprimento de onda pela frequência. Então, teremos C sobre Vm igual a C, né, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre o comprimento de onda vezes a frequência. E na refração, a frequência da radiação ela não é alterada. Então, temos que o índice de refração vai manter uma dependência com o comprimento de onda, sendo c a velocidade da luz uma constante, como dito anteriormente, a radiação não é alterada. Se a gente parar para observar, perceberemos que o índice de refração é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, a radiação que tiver o menor comprimento de onda, para este tipo de radiação, o vidro terá o maior índice de refração possível. E podemos afirmar que o contrário também está correto. Quanto maior o comprimento de onda uma cor tiver, menor será o seu índice de refração. Então, dada essa explicação, respondendo a pergunta feita anteriormente, né, de por que isso acontece, a gente tem que a cor vermelha possui o maior comprimento de onda. Logo, o índice de refração dela será o menor das cores do espectro visível. E fazendo a comparação com o violeta, que possui o menor comprimento de onda, dentre as cores do espectro visível, veremos que maior será o índice de refração dela. E é por esse motivo que a luz vermelha sofre os menores desvios e a luz violeta sofre os maiores desvios. Agora falaremos um pouco sobre o espectro eletromagnético. E o espectro eletromagnético é uma escala das radiações, e nele estão representados os 7 tipos de ondas eletromagnéticas, sendo rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Aqui no slide, do lado direito, nós podemos observar que estão destacadas as iniciais de cada uma dessas radiações, sendo a primeira Ra no rádio, M no micro-onda, I no infravermelho, L no luz visível, U no ultravioleta, X no raio-x e G no raio gama. E essas iniciais que estão destacadas, elas vão virar uma palavrinha que vai ser usada para memorização dos 7 tipos de onda presente no espectro eletromagnético, chamada de Hamelux-G. Então, para dar continuidade aqui, nós podemos observar que o espectro eletromagnético ele está organizado de uma maneira crescente, ou seja, a partir do rádio até o raio gama, perceberemos que o rádio possui a menor frequência e o raio gama possui a maior frequência. Ainda veremos uma ordem crescente no que se diz respeito à energia e ao poder de penetração. Em relação à energia, nós podemos observar isso quando a energia de uma onda ela depende de sua frequência. Ou seja, quanto mais frequência possui uma onda, mais energia ela vai transportar. E em relação ao poder de penetração, para poder começar a explicar, eu vou explicar o que seria esse poder de penetração.
E esse poder de penetração é a capacidade que a onda tem de penetrar na matéria. Então, as ondas de rádio são as ondas que possuem menor capacidade de penetração, e as ondas de raio gama são as que possuem maior capacidade de penetração. Até agora, nós percebemos uma organização crescente de frequências, só que agora ele vai estar organizado de maneira decrescente em relação ao comprimento de onda. Como assim? Quer dizer que a onda de rádio, que possui a menor frequência, vai possuir o maior comprimento de onda do espectro, e o raio gama, que possui o maior número de frequência, terá o menor comprimento de onda. E para entender melhor isso, precisamos lembrar da equação da onda, que é a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O que sabemos é que todo o Ramilux, né, que é aquela sigla que a gente trouxe mais cedo para falar sobre as radiações, tem a mesma velocidade no vácuo, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, sempre que pegarmos um comprimento de onda e multiplicar pela frequência, tem que dar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E conforme aumenta a frequência da equação, percebemos que para esse resultado ser sempre igual, teremos que diminuir o comprimento de onda. Então, quando a velocidade é constante e aumenta a frequência, diminuímos o comprimento de onda. Então, fechando essa ideia, por isso as ondas com as maiores frequências possuem menor comprimento de onda, assim como o raio gama. E as ondas com as menores frequências possuem maior comprimento de onda, assim como a onda de rádio. No início do século XVII, Isaac Newton fez um experimento com a luz solar, onde ele fez com que essa luz passasse por um prisma e, com isso, ela foi decomposta nas 7 cores do arco-íris. Esse conjunto de cores vai do vermelho ao violeta, e ele é conhecido como espectro contínuo, pois a passagem de uma cor para outra é praticamente imperceptível, como é observável na imagem abaixo. Em meados de 1855, Bunsen percebeu que cada composto emitia uma determinada cor ao ser submetido à ação de uma chama. Quando essa luz passava por um prisma, produzia-se um espectro diferente do espectro solar. As linhas eram espaçadas, claras e finas, assim se diferenciando do espectro contínuo. Algum tempo depois, o físico alemão Joseph von Fraunhofer trabalhava com vários materiais ópticos. Com isso, ele conseguiu criar um aparelho que consegue identificar o tipo de luz emitida ou absorvida por determinado elemento ou substância. E esse aparelho foi conhecido como espectroscópio. Nesse slide, nós podemos observar um espectroscópio, que é um dispositivo óptico para produzir e observar um espectro de luz ou radiação de qualquer fonte. Consistido essencialmente em uma fenda, que através dela é onde se passa a radiação, uma lente colimadora e um prisma. Cada espectro serve como uma espécie digital para a identificação dos elementos químicos, pois cada um tem um espectro diferente que nunca se repete, como observável na imagem ao lado, onde é claramente perceptível que cada elemento químico possui um espectro diferente. O átomo de Bohr é formado por uma região pequena maciça, o núcleo, que contém prótons e nêutrons, onde está praticamente toda a massa do átomo. Ao redor do núcleo, temos a eletrosfera, que é uma região praticamente vazia com órbitas estacionárias, onde se encontram os elétrons que possuem carga desprezível. Em seu estado fundamental, o número de elétrons e prótons é o mesmo. Nas órbitas estacionárias encontram-se até 7 camadas, que é o suficiente para acomodar a quantidade de elétrons de um elemento. Essas camadas nos indicam a posição e o valor energético dos elétrons, no qual ele sempre estará na mesma distância do núcleo e assim possuindo um único valor de energia de acordo com a distância que sua camada se situa. Quando um elétron recebe um pacote de energia, ou seja, um quântum, ele salta para uma camada mais externa, mudando seu estado fundamental para estado excitado. Em seguida, ele libera a energia recebida em forma de uma onda eletromagnética, e assim ele decai para sua camada de origem,
passando do estado para o fundamental, e assim formando um fóton, energia contida nas radiações eletromagnéticas, gerando feixe de luz.